Olá pessoal, esse é o nosso segundo bloco. Na aula anterior, nós havíamos abordado 3 aspectos da linguagem: aspecto semântico, aspecto sintático e o aspecto morfológico, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da análise sintática. Ai, mas essa matéria é muito difícil, né? Então depende muito como você olha para esse conteúdo. Nós não temos que pensar unicamente, quando nós falamos a respeito de análise sintática, em sujeito, predicado, objeto direto, indireto, verbo transitivo, mas a gente tem que pensar como, na verdade, a construção dessa forma, dentro das estruturas frasais, dentro dos períodos simples e compostos e dentro dos nossos textos, faz a diferença, ok? Então vamos lá. O que é então a sintaxe, né? Também chamado de análise sintática? É a maneira como você tem das palavras se apresentarem e combinarem entre si para produzir os diversos discursos. E aqui a gente não pensa num discurso apenas político. Nós temos discurso religioso, o discurso, por exemplo, universitário, o discurso eleitoral, que tem realmente uma influência muito grande, e a abordagem dentro dos concursos em relação a essa forma como as palavras se articulam, vai dentro da oratória produzir esse efeito de sentido que cada falante da língua pretende quando, na verdade, combina entre si as palavras. Você fala, não, mas as pessoas não pensam nisso. Pensam sim, porque essa forma de articular é que produz o estilo pessoal, por exemplo, de cada falante dentro do processo comunicativo. E vai, além disso também, nós temos que pensar nos autores. Como um autor de determinada escola literária, por exemplo, produz os seus textos. Pensando nessa articulação, na inversão das frases, né, a ordem das frases também tem a ver com o aspecto do sentido produzido dentro do discurso. E isso está correlacionado com a nossa análise sintática. Então, para ter sentido, as palavras elas vão combinando entre si de uma determinada maneira dentro das estruturas que a gente aprende desde o momento em que a gente começa a participar dentro do contexto comunicativo. Então, isso que é importante. Uma criança, quando ela está sendo alfabetizada, ela já entende de que forma que ela tem que construir o texto para ser compreendida melhor. É lógico que nós articulamos as palavras desde o momento que a gente toma contato pela audição, né, a gente ouve a mãe falando, ouve alguém, né, produzindo um ruído, um som, e automaticamente isso daí faz parte da nossa associação e o efeito de sentido produzido quando nós participamos dos discursos, certo? Então, a frase ela é um enunciado comunicativo e ela tem sentido completo. Aí nós temos uma subdivisão, nós temos frases nominais e nós temos frases verbais. As frases nominais, elas não possuem verbo. Então, quando eu falo para alguém, fogo, silêncio, ou oi, olá, eu estou, na verdade, transmitindo uma informação com sentido completo, ok, mas essas expressões não possuem verbo, então por isso que a gente classifica unicamente como frase nominal, ok? A frase verbal, ela também pode ser chamada de oração. E o que é uma oração? A partir do momento que você tem um verbo, em torno do verbo é que circula o sentido. E então o enunciado dentro de um discurso, ele se organiza a partir desse verbo, que pode compor uma oração também chamada de período simples. Então quer dizer que período simples, quando eu analiso, é simplesmente uma informação que contém um verbo? Sim, pode ser unicamente uma informação que contém um verbo, mas uma locução verbal também. E aí, qual é a diferença? Na verdade, em termos de análise sintática, não tem diferença nenhuma, porque tanto uma estrutura produzida em torno de um verbo ou de uma locução verbal, a gente classifica como período simples, ou oração, ou simplesmente uma frase verbal, tá? São só nomenclaturas diferentes, tudo bem?
E então vamos partir para os exemplos, né, para ficar um pouco mais concreto para a gente. Eu já dei um exemplo ali no comecinho desse slide, né, falando a respeito da frase nominal. Então, quando eu falo silêncio, ou mesmo quando eu vejo, né, um enunciado, por exemplo, num hospital, né, você pode ter imagem ali de uma enfermeira, um médico, certo? E juntamente com essa imagem tem a palavra silêncio e pode estar em diversos idiomas, né? Aqui a gente está abordando simplesmente a língua portuguesa, mas isso se amplia nos diversos idiomas também. E às vezes as bancas colocam, às vezes até imagens que tem outros idiomas, mas não que a gente é obrigado, né? Mas é só por causa de aspecto comparativo, ok? Então, o exemplo aí de silêncio, por exemplo, ela pode aparecer em vários idiomas e produzir esse mesmo tipo de efeito de sentido comunicativo, que é completo, né? Como eu já havia dito. E um exemplo, por exemplo, de frases que podem ser compostas, né? Frases verbais, que podem ser compostas a partir de um verbo ou de uma locução verbal, também pode estar em vários tempos verbais. Como na aula anterior nós já falamos a respeito dos tempos verbais e do aspecto que ele produz, né, como o sentido de oração com sentido completo, que se refere a uma ação passada, completa também, ação do hábito ou planejamento do futuro, ok? Então, dentro do período que a gente chama de simples, oração ou frase verbal, nós podemos ter a formação dessa estrutura, né, dentro da análise sintática, correlacionada com um verbo somente ou uma locução verbal, que expressa presente, pode ser passado ou futuro. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Quando você chegar, eu estarei aqui. Então, você tem o verbo chegar e você tem estarei aqui. Então, aí nesse caso, a gente já tem, né, um período composto e não mais só uma frase ou uma oração ou um período simples, ok? Então, vamos para os exemplos. Por exemplo, olha só, né? Você está muito bem. Então, é um verbo só e você tem uma expressão de presente, um comentário que você faz a partir de uma imagem que você viu, ou uma pessoa que você encontrou, ok? Ele tinha feito o exercício. Então, aqui você já tem, olha só, né? A composição de dois verbos dentro de uma estrutura que é um período simples e a gente classificaria aqui como uma locução verbal. Quando eu falo ele tinha feito o exercício, a ação já se concretizou. Eu poderia, por exemplo, trocar, se fosse uma abordagem num exercício, né, de concurso, ele tinha feito por ele fizera. Então é aquilo que eu falei na aula anterior, é o pretérito mais que perfeito sendo aqui expresso através da locução verbal, tinha feito, ok? Terceiro exemplo, pessoal, a conta já tinha sido entregue ao proprietário. Então, cuidado muito com esse uso dos particípios, tá? Nós temos dentro da língua portuguesa particípio regular e irregular. Então, um pouco mais para frente, nós vamos discutir a respeito de como fazer isso, né? E não escolher alternativas erradas em relação ao uso do particípio, ok? Então, por exemplo, a conta já tinha sido entregue. É entregue ou entregado? Né? Impresso ou imprimido, certo? Então, olha só como nós temos três expressões aqui, né? Tinha sido entregue, são três verbos que formam também a locução verbal. Então, são os exemplos que eu comentei para vocês, que fazem parte da oração simples, né? Um período simples, mas pode ser expressa através de um verbo, dois ou até de três. Então, presta muita atenção nisso para ver se não há separação, né, de expressões e daquilo que você quer dizer através de outras orações. Como é que eu divido o número de orações, Raquel? Olha, eu posso fazer a divisão das orações pelo número de verbos. E até onde vai uma oração e começa a outra. Então, essa separação dentro da análise sintática, a gente faz pelo uso da vírgula, pelo uso das conjunções e, às vezes, a pontuação também, tá? Mas, assim, como que a gente conta o número de orações? É pelo número de verbos
e pelo número de locuções verbais. Nesse caso aqui, você tem um período simples nos 3 exemplos, só que ele foi diversificado e foi formado através do quê? De 3 formas verbais diferentes. Primeiro um verbo simples, uma locução verbal aqui no segundo exemplo, e no terceiro 3 verbos e uma locução verbal apenas, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, né, quando você tem uma frase com mais de 2 verbos. Aí a gente não mais tem um período simples, mas tem um período também chamado de período composto, ok? Então vamos para os exemplos. O homem saiu e foi pagar umas contas. Então veja só, você tem primeiro, até a palavra saiu, primeiro verbo, a primeira oração. Foi pagar umas contas, você tem a segunda oração formada por uma locução verbal, ok? Segundo exemplo, a garota comprou um vestido e um sapato novo. O verbo vem aí subentendido na segunda frase, o verbo comprar, mas não deixa de ser um período composto também. Até onde vai a primeira oração? Até a palavra vestido. E um sapato novo, né? Comprou um vestido e um sapato novo. E comprou um sapato novo. O verbo comprar na segunda frase, ele vem subentendido. Então, continua sendo, sim, um período composto, ok? O funcionário saiu mais cedo porque tinha compromisso no médico. Então, veja que nesse exemplo também nós temos 2 verbos aí que estão, né, grifados, ok? Quais são os termos, né, que compõem uma oração dentro da análise sintática? Então, nós falamos no comecinho da nossa abordagem, né, da aula de hoje, a respeito do sujeito, a respeito de predicado, a respeito dos elementos que compõem a oração. Então, eu tenho termos essenciais da oração e eu tenho termos acessórios. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Ah, Raquel, mas espera um pouquinho. Eu conheço algumas frases que não têm sujeito. Oração sem sujeito, não existe? Existe. Então, o que a gente tem que pensar? Somente aqueles elementos que dão efeito de sentido completo para o processo comunicativo. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que não exista a oração que não tenha o sujeito. Existe, né? Quando você tem essa abordagem, apenas o predicado dá conta do efeito de sentido semântico, ok? Bom, e além dos elementos essenciais de uma oração, nós temos também o quê? Os termos acessórios. Os termos acessórios se subdividem em alguns aspectos que dão maior consistência para a expressividade dentro do processo comunicativo, ok? Então, por exemplo, você tem um adjunto adnominal, você tem um adjunto adverbial e o aposto. Então, por exemplo, quando eu digo ele comeu maçã, ele comeu maçã. Quem comeu a maçã? Sujeito, ele, sujeito simples. Comeu a maçã é o predicado. Ela vendeu a casa. Sujeito, ela. Vendeu a casa é o predicado. Então, até fiz algumas abordagens aqui dentro do parênteses para ficar mais claro para a gente, ok? Muito bem, gente. Bom, aplicado, por exemplo, dentro dos gêneros textuais, como isso aparece? Então, eu coloquei aqui uma imagem, né? Escrito rede social. E aí o pai lá comentando, né? Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, apesar de eu ter feito análise aqui ao canto, né? Em relação a essa parte de análise sintática, né? Para exemplificar pra gente, eu não posso me esquecer também, né? Do aspecto não verbal aqui, inclusive do uso, né? De alguns termos aqui que se limita a essa imagem apenas, mas a gente pensa no aspecto semântico também. Então, olha só, rede social. Rede social aqui, né? Ele entende como uma outra coisa. Então, olha toda a família colocada dentro do mesmo lugar, né? Então, olha só, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, vejam os olhos, né? Que aparece, os vários filhos e a esposa, né? Sentada do lado oposto já, né, separada aí do marido e pelos filhos, ok? Bom, então dentro dessa análise desse texto nós temos aqui o adjunto adnominal, que é rede social, apenas a palavra social que caracteriza rede. O adjunto adverbial aqui em casa. O adjunto adverbial aqui, ele é um adjunto adverbial de
lugar, ok? Muito bem. E nessa tirinha ao lado, né, vamos ler para a gente entender como é que foi feita a análise, né? Porque é um dos aspectos, dos elementos que compõem a análise sintática, ok? Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão, e aquele é seu irmão, príncipe Haroldo, quarto na fila do banheiro. Então, olha só, príncipe Haroldo e quarto na fila do banheiro, essas expressões ambas determinam quem é o irmão. Então a gente diz que é um aposto, né? O aposto, ele explica um elemento que na verdade ficaria meio solto se a gente não caracterizasse com um aprofundamento, né? Então veja que você tem que analisar tanto a imagem que está aqui, quanto também o aspecto correlacionado à análise sintática. Então, o aposto é quando a ideia expressa um termo de valor substantivo que pode ser desenvolvida e esclarecida aí na construção da nossa frase. Tudo bem? Então, na próxima aula, eu gostaria de falar um pouco mais aprofundado a respeito dos tipos de aposto, tá bom? Eu aguardo você, fica aqui com a gente. Obrigada!